O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Palavra da salvação. O pessoal deste lado aqui, esta caixa está atendendo bem vocês aqui, ó. Faz assim, tá ok? Beleza? Ouvindo bem o som? Agora essa galera aqui, ó, essa caixa está atendendo muito bem vocês aqui, tá ok? Beleza? Agora a galera de lá, tá ok? Vocês aí, a partir do tio Francisco, tá bem? Isso, ali, tá bem? Ok. Amado povo de Deus, somos povo eleito de Deus. Por quê? Porque Deus quis criar este povo eleito para que o mesmo pudesse fazer parte desta graça, desta bênção dele. Então nós não somos pessoas jogadas ao vento. O início da música já dizia, da Santa Missa, né? Ó Pai, somos nós, o povo eleito, que Cristo veio reunir. Mas como que nós percebemos que nós somos povo eleito de Deus? Vejamos se nós adentramos o mistério de Deus sem querer questionar as coisas de Deus. Porque nem sempre, quando nós questionarmos as coisas de Deus, a gente vai obter resposta. Porque muitas das vezes a gente se embaraça, né? Eu quero que Deus me dê uma resposta, porque se Ele não me dá uma resposta, eu vou ficar com raiva dele, vou ficar de mal, eu nem vou vir mais para a missa. Oh, que besteira. Parece que Deus que precisa da gente, né? Não, ao contrário. Deus não precisa de nós para ser Deus, mas nós precisamos de Deus para sermos pessoas caminhantes rumo à eternidade com segurança. E muitas das vezes a gente se perturba, né? Será que Deus existe mesmo? Quando a gente faz esta pergunta e se embaraça nesta pergunta, a gente está revelando a própria insatisfação a respeito da sua própria sobrevivência. É por isso que os malucos da vida, que autodenominam ateus, dizem que Deus não existe. Gente, esse tipo de gente está com a briga interior dentro de si. E mais maluco ainda, quem vai na ideia deles, falaciosa, ideias aparentemente ótimas, excelentes. Quantos jovens que estavam um dia na igreja, só porque lá na faculdade ouviu uma ideia falaciosa de um tal professor que autodenomina-se ateu, que não acredita em Deus. Aí depois vem o jovem, chega todo atrapalhado lá em casa, dizendo para o pai e a mãe que não vai mais à igreja porque agora também é ateu. Oh, bestageira! Isso é falta
de autoconhecimento da sua própria dignidade, da sua própria essência. E nós só vamos reconhecer esta beleza, este ser como tal, quando nós temos Deus Criador como referência. É por isso que Deus é o Deus onipotente. Ele é todo poderoso. Deus é onipresente. Ele está sempre presente. Ele é onisciente. Ele é o dono de todas as ciências. E a gente se incutir com a ideinha que nasceu aí de um doidinho aí, mais doidinho é quem segue essas ideias, é falta de fé. E eu digo para vocês que além de ser falta de fé, chama-se analfabeto na fé. Como é triste a gente ver pessoas analfabetas na fé. Fica aí procurando coisa, ao invés de embasar a sua vida, edificar a sua vida em Cristo, fica procurando coisinhas por aí. Olha que coisa linda que a primeira leitura está dizendo. Olha, Senhor, o mundo inteiro diante de Ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Olha o livro da sabedoria ensinando para nós. Para Deus o mundo é como se fosse uma gotinha d'água, um grãozinho de areia na balança. Para Deus, imagine nós, humanamente dizendo, seria invisível aos olhos de Deus, sendo que o mundo para Deus, para nós é imenso. Se para Deus é como um grãozinho de areia, humanamente dizendo, para Deus nós nem era visto. E fica com esses incutimentos besta. Isso não vem de Deus. E a gente cria, vai criando essas ideias. Peçamos a Deus, irmãos e irmãs, que Ele faça com que nós busquemos conhecer o nosso eu a partir dEle. É por isso que na segunda leitura Paulo está dizendo para a comunidade de Tessalônica, insistindo assim, olha, não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus nos faça digno de sua vocação. Todos nós somos seres vocacionados, mas quantas vocações desastradas, sem identidade por aí. É porque não busca autoconhecer a si mesmo, a si mesma, a partir do dono da nossa vida, que é Deus. É por isso que a gente fica insatisfeito, querendo morrer, querendo abandonar tudo. Essa vida não está boa. Como que não está boa? Não está boa é porque a gente não busca a intimidade com Deus. Ao invés de buscar a intimidade com Deus, como havia dito, fica buscando essas ideias falaciosas. Aí Paulo mais adiante vai dizer, no que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não deixeis tão facilmente transtornar a tua cabeça, fazer a sua cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós. Ou seja, não deixe ser seduzido por algumas ideias, até mesmo usando a palavra de Deus por meio das suas ideias. Não deixe essas ideias contrapor a verdade revelada de Deus em si, porque você vai ficar embaraçado. Quantas vezes a gente fica preocupado, Jesus vai vir, o mundo vai acabar. Se converta. É melhor buscar a conversão do que ficar preocupado com o futuro. Todo tipo de gente que fica prevendo o futuro, que Jesus vai vir amanhã, depois da manhã, sim, Ele virá. E se você ter maturidade, você vai compreender que Ele vem todos os dias. É a vinda intermediária, como havia dito os santos da igreja. E a gente fica preocupado com o futuro que ainda não chegou. Com ideia, Jesus chega. E ainda, tem um medo infeliz de meditar o livro de Apocalipse. Oh, que imaturidade, analfabetismo na fé. Porque se tivesse um conhecimento da palavra de Deus, não ia meditar o livro do Apocalipse,
segundo a sua própria ideia. Ia ver ali um significado profundo de símbolos e compreendendo que Deus virá sim, mas Ele quer que nós busquemos Ele hoje, porque quando Ele vier, nós estarmos preparados. Aí fica preocupado, né? Repito, toda pessoa que fica preocupada com ideias, né? Jesus vem, não sei que dia, está acontecendo isso, aquilo. Olha, é sinal que está revelando uma própria insatisfação, ou seja, uma infelicidade a respeito da sua vida. E aí fica inquieto, né, desesperado. Deus não quer isso de nós. Convertamos hoje, isso é melhor para nós. E o Evangelho de hoje propõe para nós, para que nós observemos como que está a nossa conduta de conversão diante daquele que nos criou e que quer que nós um dia estejamos com Ele na eternidade. Jesus passando na cidade de Jericó, de repente encontra ali um grande homem baixinho, estatura baixa, por sinal rico, cobrador de impostos dos romanos. E aí, olha, veja só, humanamente esse homem tinha tudo, era muito rico, cobrador de impostos, certamente roubava também, é óbvio, né? Mas era rico. Mas por que esse homem não era feliz? Sabe por que ele não era feliz? É porque ele estava colocando a sua segurança, o seu suporte naquilo que ele tinha, não em Deus. E também, ó que coisa errada nos dias de hoje, né? Eu só vou amar a pessoa por aquilo que ela tem. Se ela não tem nada, eu viro as costas. Isso não é maturidade cristã. Deus está mostrando para você e eu, jovem, nós devemos compreender que o amor dele está impregnado em nossas vidas, não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Deus não precisa do nosso ter para erguer a nossa dignidade. Deus não precisa daquilo que você tem para erguer você. Se você teve, deixou de ter, tem ou terá, isso não importa. O que Ele quer é que você se converta, aproxime-se dEle. Então Zaqueu, né, está no meio da multidão. Imagina, coitado, né, aquela multidão terrível, era pequeno, com certeza não ia deixar ele aproximar de Jesus, porque era pequeno demais. Mas ele foi muito esperto. Ele sai correndo e sobe em cima de uma figueira. Jesus, vendo aquela intenção bendita de Zaqueu, Jesus olha para cima e diz: ei, Zaqueu, desce daí. Hoje eu quero estar na sua casa. Atenção, Jesus não disse: amanhã eu estarei na sua casa às 7 horas da manhã para tomar um cafezinho daquele, com um bolo feito de bolo de piqui. Não, Jesus não falou isso. Hoje eu quero estar com você. Aí Zaqueu desce do pé de árvore, não com tristeza, mas com alegria, porque ele encontrou verdadeiramente ali a essência da sua vida que faltava, Deus. A palavra de Deus atualiza hoje para mim e para você, irmão e irmã. Deus quer que nós tenhamos esse encontro com Ele hoje. Deixemos de incutir com as coisas que temos, mas adentremos no mistério dEle, que isso vai nos alegrar, mas não uma alegria que vem do mundo, mas uma alegria que vem de Deus. Hoje eu devo ficar em sua casa. Aí Zaqueu ficou de pé, hein? Olha que coisa linda. Zaqueu percebeu que o ter dele estava afastando ele de Deus, a tal ponto dele dizer assim, ficou de pé e disse para o Senhor assim: olha, Senhor, eu quero ajudar os pobres, e se eu defraudei alguém,
cobrando impostos, e eu fui um caloteiro, né? Senhor, eu quero retribuir 4 vezes mais. Olha que coisa bonita. Olha aqui, irmãos e irmãs. Zaqueu transparente, reconhecendo que ele precisava ajudar alguém que precisava dele, os pobres. E com certeza ele foi um ladrão também. Esse é o motivo para ele usar essa expressão: se eu defraudei alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. Aí Jesus vai lá no Antigo Testamento e disse assim: olha, novamente Jesus usa a expressão: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Por que Jesus usou essa expressão, filho de Abraão? Por 2 motivos. Porque quando Deus chamou Abraão e ele percebeu o chamado vocacional de Deus na sua vida, Abraão deixou tudo mesmo, para seguir a Deus, o que precisava também na vida de Zaqueu. E ele deixou também certamente de ser cobrador de impostos, e sua riqueza também ele retribuiu aos pobres. Porque o segundo motivo, porque Abraão era um homem de fé. E Zaqueu também foi um homem de fé. Porque que Zaqueu deixou tudo, inclusive a multidão. Porque com certeza, se ele tivesse ali na multidão, a multidão poderia criar também ideias falsas a respeito de Jesus. É por isso que ele correu. Ele disse: olha, eu tenho que ter um encontro pessoal com Jesus. E assim ele teve. Sabe por quê, queridos jovens? Olha aqui, nós muitas das vezes não temos um encontro pessoal com Jesus, é porque a gente não sabe estar com Ele. A gente quer estar no meio de multidão. Não é assim. Multidão como, padre? Ah, não, eu não consigo ficar diante do Santíssimo sozinho. Eu gosto de estar na muvuca lá fora. Tome cuidado, porque assim você não terá uma experiência viva com Deus. Deus quer que você abra o seu coração. Então são 2 casas aqui, portanto, que Deus deseja entrar hoje, não amanhã. 2 vezes Jesus usa a expressão hoje, não é amanhã. Primeiro, o meu coração, vamos lá? Mais forte, vamos lá? Segundo, a primeira casa. A segunda casa é a sua casa lá, sua família. E outra observação aqui. Aí depois que Jesus vai na casa de Zaqueu, alguém já começa a apontar o dedo. Olha, ele está comendo na casa do pecador. Isso acontece dentro da igreja católica? Não, né? Glória a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então você já apontou o dedo para alguém assim? Sim ou não? Já o quê? Com certeza. Então, olha, alguém murmurou dizendo: ele está comendo na casa de pecador. Então, todas as vezes quando a pessoa se converte, é se converter, não é fingir que está dentro da igreja católica, aqui como santinho, e lá fora ficar aprontando. Não dá. Converter é você deixar Deus vasculhar a sua vida, como Zaqueu vasculhou a sua vida, e lá fora ainda mais, dar testemunho de vida. Aqui eu sou um santinho, mas quando saio daqui, eu vou lá para o bar tomar uma cachaçinha com meus amigos. Isso não é de Deus. É por isso que eu pego pesado com vocês, jovens, seja do EAC, JC, MAC. Se você quer ser livre deste mundo terrível, não queira alimentar essas coisas mundanas. Porque se Zaqueu tivesse aqui com você, comigo, com você, com certeza ele não faria o que muitos aqui fazem. Está aqui como santinho, mas quando sai daqui vai aprontar. Fumar um narguilezinho, uma bebidinha, né? Reunir os amiguinhos para tomar uma cervejinha. Isso é conversão? Mas padre, o senhor é muito radical. Radical não, Jesus não impõe, Jesus propõe. Mas enquanto você não ser radical como Zaqueu, nunca Jesus irá tocar na tua vida. Esteja neste mundo, mas não queira ser desse mundo.
Não queremos nos comportar compreendendo, não, é assim mesmo, eu sou católico, comungo Jesus na Eucaristia. Olha, é por isso que eu digo para vocês, sem medo de errar, eu elogio algumas igrejas protestantes. Sabe por quê? Porque muitas das vezes eles são mais comportados do que nós. É por isso que a igreja sofre por mau comportamento de muitos católicos, inclusive aqui dentro. Não é a igreja que dá mau testemunho, são seus filhos que não querem se converter. Eu lembro quando eu era padre em Cavalcante. Quem conhece Cavalcante aqui? Faz assim. Quando eu tirei uma festa mundana ligada à igreja, que sofrimento, queria me linchar. Eu falei assim, pode me linchar, mas quem manda na igreja é o padre. Pode me linchar, mas quem manda aqui sou eu. E eu não quero saber dessas festas mundanas que tinha droga, prostituição e coisa mais. Olha que coisa linda, os pastores vieram falar para mim assim, olha padre, até que enfim eu vi um novo rosto da igreja católica. Eu disse, pastor, calma aí. A igreja católica, ela tem o seu rosto por excelência. Infelizmente, isso é um mau comportamento de alguns católicos que não dão testemunho, que infelizmente dizem que são católicos. Mas a igreja católica, o católico verdadeiro que segue a igreja católica, é mais evangélico do que vocês. E esta é uma igreja fundada por Cristo. Sabe por que muitas manchas dentro da igreja? É falta de testemunho, contra-testemunho de muitos. Queridos jovens, queiramos ser radical como Zaqueu foi. Ele teve essa experiência mundana, cobrador de impostos, certamente ladrão, colocou todo o seu suporte na sua riqueza, mas quando ele percebeu que nada valeria a pena na sua vida, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria conhecer Jesus. Que nós, irmãos e irmãs, ao sairmos hoje desta Santa Missa, vindo em procissão, quem comunga aqui faz assim, vindo em procissão para receber Jesus, o corpo e sangue de Cristo, aqui, próximo ao altar, que você possa ter essa experiência como Zaqueu teve. Senhor, entra nesta casa, mas não deixeis, Senhor, as coisas do mundo, as cachaçaiadas, as bebedeiras, as macumbaiadas, ocupar o lugar desta casa bendita, que só o Senhor Jesus deve ocupar. Venha aqui com sinceridade e diga, Senhor, por favor, eu quero que o Senhor esteja na minha casa. E se você deixa o Senhor adentrar nesta casa, que é a sua vida, por meio da divina Eucaristia, embora a sua família que está lá não busca Deus, ou mais cedo ou mais tarde, ela vai aceitar Jesus Cristo na vida delas, aqueles membros, porque você está dando testemunho. Isso é fato, está acontecendo aqui na nossa paróquia. Jovens, adolescentes, às vezes chegam tristes, né? É tão bonito quando o pai, a mãe e os filhos vêm para a igreja, mas também é triste quando o adolescente ou o jovem, só eles vêm à igreja, às vezes ficam tristes, né? E sempre coloca, padre, na missa eu coloco como intenção minha família, para vir à missa. Eu falei assim, olha, fica firme, porque ou mais cedo ou mais tarde, Deus vai tocar na sua família por meio de você. Sabe por quê? Porque é a luta, é o testemunho. Olha aqui para mim, veio aqui, vocês que estão dispersos, como eu havia dito aí recentemente, está surgindo uma galera adoradora maravilhosa na nossa paróquia, e são jovens sinceros, como vocês, meninos do Entregues, né, que no tempo de pandemia, meu Deus, me pediram socorro para fazer a adoração diante do Santíssimo. Vocês não podem vir adorar. E hoje está esse grupo maravilhoso. Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser determinado. Para Deus não há meio termo. Seja sim, sim, seja não, não. Vocês querem seguir o exemplo de Zaqueu, sim ou não? Sim ou não? Então, ao colocar seus pés lá fora, se comporte como cristão católico.
A tal ponto, quando as pessoas mundanas verem vocês lá fora, olharem assim, olha, ali está indo um jovem verde de Deus, o jovem do EAC de Deus, o jovem do EJC de Deus, tios de Deus. É isso. Mas nós temos que abrir os nossos corações como Zaqueu abriu o seu coração para Jesus. Desçamos da nossa prepotência, desçamos do nosso egoísmo, desçamos das coisas mundanas e adentremos no mistério de Deus, assim como Zaqueu desceu da árvore. Desçamos de tudo isso, queiramos dissipar tudo isso e deixemos Deus vasculhar a nossa vida, e aí o Espírito Santo de Deus vai agir em nossas vidas conforme a vontade de Deus. Fique em pé, irmãos. Vamos rezar um pouquinho? Quem quiser, feche os seus olhos. Quem não quiser também, fica no seu lugar, desde que não atrapalhe o outro. Eu convido você aqui, que está nesta Santa Missa, que certamente tem muitas pessoas que estão aqui. Um dia se embaraçou em ideias falaciosas, em superstições, em astrologias, horóscopos, signos. Mas Deus convida você e eu, irmão e irmã, se ainda você está incutida com essas coisas, abra o seu coração para Deus e mergulhe, deixe o Espírito Santo de Deus mergulhar no seu ser. Ou melhor, mergulhe nas profundezas do Espírito Santo. Aí você verá Deus vasculhando a sua vida. E vasculhando a sua vida, você vai perceber o grande amor que Deus tem por você. E compreendendo o grande amor que Deus tem por você, você vai compreender que ninguém tem o direito de apontar o dedo para você. Porque que Zaqueu não importou pelas pessoas estarem acusando ele, porque ele sabia muito bem, o único que poderia livrá-lo da morte, das coisas mundanas, seria Jesus Cristo, e não a outra pessoa. Cantemos. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Você que está com seu vazio interior, reze com esta música. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Deus tocou no coração de Zaqueu, a casa de Zaqueu. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus. Ainda de olhos fechados, eu convido você que faça esse gesto. Abrace você agora. Perceba nesse abraço o próprio Cristo te abraçando, assim como ele abraçou Zaqueu. Tão simples, Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Cantemos novamente, mais forte. Quero mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito
Isso, cante mais forte. Está bonito. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, só a Assembleia, vamos lá? É tão isso. Então, isso, mais forte, vamos lá? Exalé, suave esse Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, brisa leve. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Repetem comigo, Senhor Jesus, fique hoje na minha casa, não amanhã. Eu quero hoje. Amém. Creio em Deus Pai,